Na última semana, na sexta-feira principalmente, nós tivemos aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, um fator sendo tratado, com bastante polêmica e indignação. Na oportunidade, nós conversamos ao vivo com o presidente da ProSoja Brasil, conversamos também com o deputado federal Pedro Lupion, conversamos também com Arnaldo Jardim, conversamos com outras autoridades, que falavam a respeito da relevância dos recursos que são subvencionados, que têm juros controlados do Plano Safra aqui no Brasil, para o pequeno, para o médio produtor rural. Ao final do dia, muito por conta também da pressão, nós tivemos o Ministério da Fazenda anunciando um recurso extraordinário de 4 bilhões de reais, que não resolve em nada a questão. Nós vamos conversar agora ao vivo sobre este tema com o presidente da AproSoja do estado de Mato Grosso. Nós estamos falando do estado que é o maior produtor de soja no mundo inteiro. Para falar um pouco a respeito deste tema, Luiz Pedro Bier, vice-presidente da AproSoja, está participando conosco. E, Luiz Pedro, um prazer conversar contigo. Como que uma situação como essa, ela impacta no produtor de soja do Mato Grosso, que produz soja em primeira safra, que muito provavelmente produz milho em segunda safra, está colhendo, está trabalhando no campo, se preparando para a sua segunda safra? Qual que é o impacto que isso tem para esse agricultor? Uma boa tarde a você, seja bem-vindo ao Canal do Boi. Olá, Fabiano. Uma boa tarde, um prazer estar aqui. Boa tarde a todos aí que nos assistem. Realmente a gente teve uma notícia que ela veio de supetão, uma notícia que nós não esperávamos, que foi a queda do Plano Safra, né? Entre os argumentos do governo foram a falta de orçamento, o orçamento 2025 não ter sido votado e a alta da Selic. E para nós do campo, para nós produtores rurais, é uma situação difícil, a segunda safra vai ser semeada agora, e o produtor rural ele precisa de recursos para fazer a roda girar, né? Ele precisa de dinheiro para se financiar e para plantar a segunda safra. E não só isso, lógico que diretamente o plano safra, a falta do safra, ele atinge principalmente o pequeno e médio produtor, mas indiretamente o Plano Safra é um grande balizador dos juros livres, né? Que hoje a maioria do recurso captado pelo agro é recurso livre, e o Plano Safra é um grande balizador. Então, sem o Plano Safra, a pressão sobre a diminuição e da taxa de juros livres, ela diminui. Então, é possível que a gente, além de ver um produto que é sem recurso, a gente vai ver grandes produtores captando dinheiro mais caro no mercado. Tá certo, Luiz Pedro. Uma outra situação que nós temos com o produtor, em relação ao agronegócio como um todo, é a nossa representatividade junto ao governo federal e mesmo uma situação que já se pronuncia há muito tempo em relação ao foco, em relação a prioridades. No caso, quando eu falo de prioridades, estou falando do setor do agro como um todo, que movimenta R$ 1 trilhão para o país, para a economia brasileira de uma maneira geral. O senhor acredita que a gente está conseguindo ter a representatividade, a defesa, ou pelo menos o governo sensibilizar para o setor da maneira como deve? Olha, Fabiano, nós entendemos que a relação do governo Lula, do governo do PT com o setor produtivo, ela é péssima, né? Salvo uma relação ruim, a gente sabe disso, e o setor precisa ser valorizado pela importância que o setor tem. Temos um ministro da Agricultura que pouco dialoga com o setor e mostra que ele tem pouca força e pouca articulação política, deixando o Plano Safra, que talvez seja a principal, com certeza, a principal ferramenta de financiamento do pequeno produtor e do médio produtor, ruir por lá abaixo.
Pedro, hoje pensando que nós estamos no finalzinho do mês de fevereiro, mês de março, que um plano safra para a safra 25-26 tem que estar sendo desenhado, tem que estar começando a ser escrito, que ele vai pegar um país que tem uma expectativa de encerrar o ano com uma taxa básica de juros em pelo menos 15%. Qual que é o entendimento da ProSoja do Mato Grosso quanto a como que esse plano safra chega, né? Que tem outras questões, como o seguro rural, que é bem problemática, atinge principalmente produtores do sul do país, mas que potencialmente ele pode garantir bons resultados em qualquer parte do país. Mas quais são as expectativas que vocês da ProSoja do Mato Grosso têm em torno de um novo plano safra 25-26 com uma taxa de juros que deve encerrar o ano a 15%? Nós passamos por um momento na agricultura que os preços não remuneram, apesar das boas produtividades obtidas em campo essa safra, os preços da agricultura realmente são ruins, né? A gente hoje, aqui no preço de 106, 107 reais, é um preço muito, muito ruim. Então, nós precisamos que pelo menos o Plano Safra se mantenha com alíquotas de 12% para custeio, para o demais, né? Como já estava. Não é uma alíquota, porém a atividade necessita de um juro mais barato pela situação em que se encontra, pela situação de baixa remuneração do produtor, e o produtor não aguenta pagar juros caros com o preço das commodities da soja como se tem hoje.